Pessoal, tudo bem? Boa tarde, Gabriel falando aqui com vocês. Como vocês estão? Tomara que todo mundo esteja bem. Hoje vai ser o nosso primeiro episódio do nosso podcast Showmac, tá? Eu vou estar convidando aqui para entrar com a gente agora o pessoal do Cat Atelier, tá? A Ana que vai estar aqui com a gente hoje. Então espero que vocês aproveitem, vai ser uma conversa muito bacana, vai ser uma troca de ideia muito legal, beleza? Então, mais alguns minutos, a gente já começa. Vou convidar ela aqui com a gente. Tá bom? Já convidei ela, só mais alguns minutos pra gente tá iniciando esse papo bem bacana, beleza? Oi, Edil, tudo bem? Como você tá? Seja bem-vinda. Já já a gente vai começar nosso bate-papo aqui com o pessoal do Cat Atelier. A Ana já tá entrando, a gente já fez uma chamada antes pra gente poder acertar algumas coisas, tá? Então daqui uns 4, 5 minutos a gente vai estar entrando. Vai ser um papo bem legal. O pessoal pode estar acompanhando porque a gente vai falar muito sobre o mundo da costura, sobre o que rege tudo isso, então vocês podem estar entrando porque vai ser bem bacana. Vocês já podem ir também deixando suas perguntas aqui embaixo, tá bom? Vocês podem já estar subindo o coraçãozinho, fazendo pergunta, deixando seu comentário, chamando mais pessoas para estarem participando dessa live que vai ser muito bacana. Primeiro episódio hoje com a Ana do Cat Atelier. Hoje a gente vai descobrir por que o nome é esse, vamos descobrir um pouco sobre a história deles. Tá? A gente vai descobrir também o que mais ela gosta de fazer, sobre a costura, sobre como é ter um ateliê, sobre o curso deles de corte e costura, porque eles também têm um curso bem bacana. Então a gente vai poder hoje ver muito sobre isso, tá bom? Oi Sueli, tudo bem? Seja bem-vinda também, pode ir entrando, pode ir acompanhando, tem muita coisa bacana pra rolar hoje ainda. Só mais alguns minutos para a gente realmente começar. Assim que ela entrar online com a gente já vai começar diretamente a nossa live, tá bom? Oi, Oi. seja bem-vinda, Ana. Ai, Tudo bem com você? obrigada. Tudo bem, graças a Deus. Que ótimo.
Vou fazer as apresentações então para a gente poder estar começando, tá bom? Antes de você entrar, eu já fiz uma breve apresentação, já falei um pouquinho sobre como vai ser hoje, mas agora realmente para a gente começar essa live, para a gente começar esse podcast, tá bom? Tá bom. Gente, eu sou o Gabriel, muitos de vocês já devem me conhecer porque eu tô aqui no Instagram todo dia falando pra vocês sobre máquina de costura e sobre a loja, tá bom? Essa aqui hoje é a Ana, do Cat Atelier. Ana, se apresenta também, por favor. Muito prazer para você, Gabriel. Muito obrigado por estar aqui, por me dar essa oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. E para quem não me conhece, eu sou a Ana Célia, eu sou professora de modelagem, corte e costura e eu sou a proprietária da escola Cat Atelier, que já tem 5 anos aí trabalhando, formando profissionais na área da costura. E é assim um prazer imenso estar aqui com a Showmac, nossa parceira aí de muito tempo. Muito obrigado, eu que agradeço. Gente, vocês podem não saber, mas o pessoal do Cat Atelier são um dos clientes mais antigos que a gente tem e também são pessoas maravilhosas que estão sempre aqui na loja apoiando a gente em todos os projetos que a gente vai fazer. E nesse aqui, nada mais justo do que convidar eles para serem os primeiros convidados do nosso podcast. Então, de novo, Ana, muito obrigado, tá? E para a gente começar esse papo, uma das coisas que eu realmente quero saber desde que eu escutei falar sobre o ateliê de vocês é da onde surgiu esse nome, tá? A história do ateliê de vocês, porque eu já ouvi algumas coisas, mas realmente nunca parei para pesquisar e para procurar fundo e queria saber de você, diretamente da dona do Cat Atelier, qual a história de vocês, por que esse nome, da onde surgiu essa ideia também de ter uma escola de corte e costura. Bom, tudo começou há 13 anos atrás, quando uma das minhas filhas, minha segunda filha, a Catiele, que a gente chamava de Cati, partiu para morar com Deus em um acidente de carro. Foi uma época muito difícil da minha vida. Eu sentia vontade de morrer todos os dias. Passei assim um ano fora do ar, sem saber o que fazer da vida. Foi quando eu lembrei que eu gostava de costurar. E procurei um curso como uma terapia para ver se amenizava aquela dor, que era uma dor que não dá para explicar. É uma coisa que vai te... como se tivesse uma faca dentro de você, subindo e descendo, te machucando dia e noite sem parar. Então eu tomava remédios para ver se aquilo passava e nada. Então eu procurei um curso, consegui achar um curso, cheguei lá, a professora sabia menos que eu já costurava um pouco. Aí procurei mais um pouquinho, achei uma professora e suguei tudo que aquela mulher tinha. Foi então que um dia ela faltou à aula, assim, adoeceu assim, momentos antes da aula e a gente foi para a aula e não tinha professora e todo mundo queria costurar. E eu comecei a ensinar e eu descobri naquele dia que eu tinha didática. E pensei, eu sei o que eu vou fazer, eu vou montar uma escola de costura, porque assim como a costura está me curando dessa dor, dessa tristeza, eu vou poder ajudar muitas pessoas que passaram pelo que eu passei a superarem a dor da perda através da costura. Nossa, que bacana! Eu já tinha ouvido falar algo sobre isso também, mas agora vindo de você realmente é uma história muito bacana. Perder alguém realmente não é fácil e você encontrou na costura, que é alguma coisa que eu particularmente sou desse meio desde pequeno, porque minha mãe ela é costureira, minha avó é costureira, então assim, desde pequeno eu vivi dentro de confecção, vivi no meio de máquina, vivi no meio da costura e escutar a sua história é realmente muito bacana. Ana, eu tenho uma pergunta assim que veio desde sempre e também de um post que vocês fizeram recentemente, que foi sobre a sua primeira máquina. Remetendo a isso, qual foi a primeira máquina que você pegou na sua vida e o que te levou a costurar pela primeira vez também? Eu sempre gostei de costurar. Desde criança eu estava sempre com um pedacinho de pano velho, pegava roupa velha, cortava para fazer roupa de boneca. E o tempo passou, eu casei. Foi então que eu tive a oportunidade de fazer um curso numa igreja grátis, porque na época eu não tinha muita condição financeira nem para pagar um curso. A gente, quando casou assim
Na doida, vamos casar. Era criança, praticamente criança. Eu tinha 18 e o meu marido tinha 20, então a gente era muito novinho. Nossa. Demais, né? Tipo, meus filhos não queriam que casasse nessa idade de jeito nenhum. Todo mundo casou com mais de 25, porque a gente sofreu bastante. Mas eu aproveitei a oportunidade e fui fazer esse curso. Fiz o Uhum. curso, aí minha mãe tinha uma máquina de costura daquelas de pedal, antiga. Nossa, bem Aprendi antiga. bem antiga, aprendi a costurar nessa máquina. Anos mais tarde, o meu marido me presenteou com uma máquina de costura que está comigo até hoje. Ela está até aqui no ateliê aqui do estúdio, guardadinha ali, que eu tenho o maior ciúme dela. Mas assim, a minha primeira máquina foi uma máquina de pedal e a segunda máquina foi quando eu fiz esse curso e meu marido me deu, é uma Singer Preta Porter. Acho que é assim que fala, que acho que é o Aham, nome francês, né? isso. Nossa, que bacana. Eu olho pra isso e eu vejo que a primeira máquina que eu peguei na vida também foi uma máquina de pedal que minha avó tinha muito antiga, que ficava na casa dela. Minha avó, ela mora em Fortaleza. Minha avó que costura, mora em Fortaleza. E toda vez que a gente ia pra lá, ela tava costurando, fazendo alguma coisa. E acabou que a gente sempre entrava lá pra baixo e brincava de volante. Era muito bacana. Então, realmente, essa história, ainda mais quando a gente fala de costura e de máquina e tudo mais, a gente sempre tem uma história que remete. Todo mundo tem Sim, uma avó que costurava, que sim. tinha uma máquina antiga, esse tipo de coisa. Então, é muito bacana saber que é uma história um pouco comum para todo mundo, mas que traz muitas lembranças bem bacanas. Agora, Gabriel, deixa eu te falar uma coisa. Minha mãe não Diga. costura nada. Ela tinha essa máquina para, não sei nem para quê. No final das contas, a minha avó, que era costureira, e eu não tive nenhum contato com a minha avó, porque eles vieram do Ceará para Brasília, eu ainda era muito pequena, então perdi o contato com a minha avó. Mas eu acho que eu herdei um pouco do dom da minha avó, porque a minha mãe mesmo não costura nada. E a máquina me abençoou, porque ela mesma não fazia nada com essa máquina. Ah, que bom. Então, pelo menos a gente pode dizer que foi sua avó que deixou esse legado para você. Foi, foi. Ana, uma curiosidade que eu queria saber de você. Você falou do curso, que você é professora de modelagem também. Qual foi realmente assim a primeira coisa que você ensinou para outra pessoa dentro do mundo da costura? Qual a primeira peça, ou então o primeiro passo a passo, a primeira coisa que você passou para outra pessoa que você olhou assim e falou, nossa, realmente eu consegui passar isso e as pessoas entenderam. O que me impactou não foi nem as aulas presenciais, porque no presencial, quando eu montei o curso, eu montei um conteúdo programático. Então a gente já tem, até hoje funciona assim na escola, só que no começo eu comecei com um método que não era meu. Ao longo do meu período como professora e com a criação da escola, eu também criei um método CAT Atelier. Então hoje nós usamos o nosso método. Mas assim, o Uhum. que mais assim me deixava assim de boca aberta, satisfeita, feliz, foi quando eu comecei a ensinar no YouTube. A minha filha me Bacana. chamou, falou: "Mãe, vamos montar, vamos abrir o, vamos montar, vamos fazer IGTV aqui no Instagram". Aí eu falei: "Não, eu não quero, eu quero fazer um canal no YouTube". Meu filho já era YouTuber, já estava trabalhando com isso há algum tempo e eu vi, o YouTube eu acho que é melhor para crescer. E assim a gente fez. Fizemos, de repente veio os comentários. Nossa, eu estou entendendo tudo, parece que você está do meu lado. Olha, eu não sabia nada de costura e você começou a me ensinar e eu estou aprendendo com você. Eu sou aqui lá da China, gente, de tudo quanto é lugar. Então, assim, eu vi que eu tenho uma didática de um dom, eu atribuo a Deus, eu não digo que eu sou religiosa, mas eu sou uma mulher que teme a Deus. Então, ele me Sim. deu um dom e eu consigo transmitir isso a longa distância, porque não é fácil você aprender online. Muita gente tem dificuldade. E eu ouvi várias pessoas falando assim: olha, eu nunca tinha conseguido aprender com ninguém e com você eu estou aprendendo. Então, isso me deixa muito feliz e me deixou assim: oh, nossa, que coisa boa! Mais do que o presencial, porque o presencial você pega na mão, você mostra ali, você tá do lado. Mas online é diferente. Então, eu saber ensinar online, ter a didática de transmitir o conteúdo e as pessoas aprenderem de forma online, isso me deixa assim, feliz.
Nossa, isso é muito bacana. É uma questão que eu observo bem. Hoje em dia, quando a gente olha para esse mundo digital, tem muita gente que tem medo de passar o conhecimento porque Sim, não sabe se está passando da maneira certa. E tem muita gente também que não consegue transmitir esse conhecimento. sim. E escutar você falando que você realmente consegue passar isso e que você vê isso é, é inspirador. Porque, por exemplo, eu, Gabriel, hoje em dia, aqui no perfil da loja, a gente tem trabalhado com muita coisa diferente. A gente tem trabalhado com Reels, a gente tem trabalhado com o feed, com os stories. E eu vi que o nosso crescimento, que as coisas que a gente tem feito, tem passado para as pessoas. E as pessoas têm vindo para a gente, tipo, nossa, não sabia que tinha, nossa, não sabia que fazia isso. Então, eu sei um Sim. pouco desse sentimento que você tem quando ensina online. E o Você disse que alcance é muito maior, né? O alcance é ilimitado. É infinito, você não exatamente. sabe onde vai chegar. Exatamente. Você disse que sua filha que te deu essa ideia, Sim. ela te deu essa ideia porque o seu outro filho já era youtuber ou porque você realmente queria ensinar mais pessoas? Surgiu assim do nada ou foi realmente alguma coisa que ela viu e foi trabalhando com vocês? Quando a gente criou o CAT Ateliê Físico, a escola física lá no Riacho Fundo, a minha intenção era colocar o nome da minha filha que partiu, por isso que chama Kátia Ateliê, terminou que eu nem falei, né? Aí eu Uhum. coloquei o nome em homenagem a ela. E uma coisa que eu tinha, assim, muito medo, e aquilo me deixava com pavor, dela ser esquecida, de ninguém nunca mais falar no nome dela, de as pessoas não saberem que ela existiu. E a possibilidade de criar o canal no YouTube me veio esse sentimento. Eu vou poder contar a minha história para milhares de pessoas. E eu vou alcançar pessoas que passaram pelo que eu passei e todo mundo vai saber que a Catiele existiu e que ela deixou um legado, que foi a costura e o Cat Atelier na minha vida, e eu faço questão de distribuir para todo mundo que quiser aprender a costurar. Eu ganho dinheiro com costura, mas o meu maior prazer, o meu principal objetivo é ensinar, seja ganhando ou não, não importa. Se Uhum. uma pessoa bater na minha porta e falar assim, eu quero aprender, eu ensino, porque eu estou propagando o nome da minha filha, né? Deixando ela sendo conhecida, as pessoas não vão esquecer dela. E também eu estou alcançando pessoas que precisam de um ofício da costura, como uma mulher que não tem uma renda, com uma máquina de costura em cima da mesa da cozinha, ela consegue ganhar dinheiro e colocar o pão dentro de casa. Então eu levo dignidade, eu levo terapia, eu levo uma profissão, eu levo uma esperança, uma luz no fim do túnel. De uma tragédia da minha vida, surgiu uma coisa maravilhosa que pode ajudar as pessoas. Nossa, isso foi muito, muito bacana. E dentro disso que você disse, uma coisa que eu posso ver também é que, querendo ou não, esse mundo da costura ele sempre foi voltado para um público um pouco mais feminino. Só que, como você fala, essa paixão que você entrega exatamente para as mulheres que precisam e tudo mais, fica muito bacana. Então, assim, Ana, parabéns de verdade. O projeto que Obrigada. vocês têm com Kátia Atelier, a história de vocês é muito linda. Então, assim, normalmente vocês atendem quantos alunos, assim, por ano, por mês, tem uma média, para a gente poder saber quantas pessoas mais ou menos vocês conseguem mudar, assim, a vida, mudar também a história dessas pessoas. Vocês têm mais ou menos uma média de quantas pessoas vocês já atenderam até hoje? Olha, eu tenho mais ou menos. No ateliê físico, eu pode ser quase que uns 600, 700 pessoas que passaram pelo ateliê físico. Nós nunca Uhum. chegamos à nossa capacidade total do ateliê, porque nós temos capacidade para 200 alunos. A gente já chegou a Uau. 115. Com a pandemia, o ateliê físico teve uma baixa, porque as pessoas ficaram com medo de sair. Em contrapartida, a parte online cresceu. Eu fiquei muito mais conhecida na época da pandemia, porque as pessoas começaram a comprar curso online, que nós também temos curso online, e Uhum. aprender pelas redes, né? Que é o YouTube, aqui o Instagram. Eu também estou no Quai, no TikTok, em vários lugares. Estou aí.
trabalhando e mostrando a costura para as pessoas. Isso é muito bacana. Dentro dos seus canais, qual foi o conteúdo que você viu que fez mais sucesso? Foi uma modelagem? Foi alguma... O que você fez que mais, que assim, deu um boom para vocês, pelo menos durante essa pandemia? Olha, foi uma saia que eu fiz no YouTube que promoveu a gente. Nós tínhamos na época, acho que não tinha nem 1.000 inscritos. E é difícil crescer no YouTube. E a Uhum. gente cresceu muito rápido com um conteúdo. Saia envelope. Ganhe dinheiro com a. Como é que é? Esqueci o título. Ganhe dinheiro. Não, com apenas. Investindo apenas R$ 60, ganhe dinheiro. Era uma coisa assim, tinha alguma coisa desse tipo que eu esqueci agora o título. Mas esse Uhum. conteúdo, ele cresceu assim, da noite pro dia. Foi que a gente ficou assim, toda hora a gente olhava, meu Deus, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000. Daqui a pouco a gente estava com 100.000 inscritos. E esse conteúdo hoje, essa saia, ela tem 1.400.000 e poucas visualizações. Então, Uau, assim, muito. ela viralizou. E não Uhum. para. Até hoje é o conteúdo que cresce, que toda hora cresce. Eu não sei o que foi que as pessoas viram, porque, na minha opinião, eu coloquei vários conteúdos ainda melhores do que esse, mas o pessoal gosta desse. Isso sempre acontece. É igual eu falo, eu tenho muito conteúdo bacana que eu já postei, mas que o pessoal fica nos conteúdos que eu falo, gente, tem conteúdo melhor, mas se vocês gostaram desse, tudo bem, acontece. Não, não, e é muito engraçado essa coisa dos públicos. O público do Instagram é um, do YouTube é outro. Ou do Quai, do TikTok. Você Uhum. coloca alguma coisa em um, a mesma coisa, do mesmo jeito. Em um dá um bu, no outro ninguém nem olha. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer, né? E o que as pessoas Quando querem mesmo. Quando eu comecei nesse meio digital, eu entendia pouco. Aí eu fui fazendo alguns cursos e fui aprendendo algumas coisas. O último curso que eu fiz, ele me ensinou muito sobre diferenciação de público e onde você deve postar algumas coisas. Aqui no Instagram, o nosso foco é voltado para um público mais geral, para um pessoal que realmente gosta de costura, de artesanato, porque as máquinas de costura, pelo menos essa parte de maquinário, que é o que a loja tem um foco principal, nem sempre é para quem mexe com costura especificamente. Também tem gente que mexe com artesanato, que tem máquina de costura, que tem bordadeira, esse tipo de coisa. Então acaba que aqui no Instagram é para um público mais geral. No TikTok, que é a nossa outra conta, a gente já é voltado para um público mais jovem. Então a linguagem que a gente usa lá é mais divertida, é mais explosiva. Sim, Então realmente isso que você fala é bem verdade. Os públicos mudam muito de sim. uma plataforma para outra. Agora, eu não tenho como mostrar o meu conteúdo de formas diferentes, porque é ensinando a costurar. Eu não sei, eu tenho que aprender a ensinar brincando, sei lá, dando alguma coisa que o público X goste mais. Eu tenho que Uhum. aprender mais. Não, mas isso é com o tempo, de verdade. A gente vai indo de uma plataforma para outra e aos poucos a gente vai aprendendo como lidar com ela. Você falou do seu canal do YouTube, você falou do TikTok. No YouTube também é o mesmo nome, Kátia Atelier. Sim, todos são Atelier, todos eles. Então, pessoal, vocês podem ir lá, podem seguir no YouTube, TikTok, Quai, todos Tudo os com Kátia lugares. Atelier. Pode seguir o Kátia Atelier. E o Ana, meu propósito maior é esse, né? É que as pessoas saibam que existia uma mocinha aqui na Terra chamada Catiele, que a gente chamava como Cati, e que ela deixou um legado. Na minha vida mudou tudo, e essa mudança da minha vida eu faço questão de transferir, de dividir com outras pessoas, para que as pessoas que perderam entes queridos saibam que não é o fim de tudo, que realmente parece que a gente vai morrer, que tudo vai acabar ali. Mas é o começo também de uma nova vida, porque aquela vida antes do acontecido, ela morreu. Então você tem que aprender a reviver. E é isso que eu ensino costurando. Eu ensino a isso costura é e muito ensino bom. isso para as pessoas. Isso é muito bacana. Ana, você comentou sobre a pandemia. Eu quero saber de você, como é que foi esse período de pandemia, que a gente ainda tá, mas como foi esse período do ano passado para cá, pro ateliê de vocês, para vocês mesmo, como foi em casa tudo isso, porque realmente foi um período muito pesado e muito Difícil. triste para muitas pessoas. Eu particularmente acabei perdendo meu pai pro Covid, mas também foi uma coisa que
a vida me ensinou a entender o porquê que isso aconteceu. Então, hoje em dia, eu sinto mais amor pelo meu pai ainda. Sei que ele batalhou muito até o final. Então, é muito difícil para as pessoas que perderam e para você que tem ensinado muitas pessoas. Então, deve ter sido, para essas pessoas, deve ter ajudado muito, ainda mais durante esse período de pandemia, onde a gente fica com medo, onde a gente fica recluso e não sabe muito bem o que fazer. Como foi para vocês durante esse período de pandemia, tanto para o ateliê e quanto para vocês mesmo dentro de casa, você, seu marido? No ateliê físico foi difícil porque nós tínhamos duas unidades, a gente teve que fechar uma, porque a gente pagava aluguel em uma, e aí a gente optou por fechar porque não tinha alunos minguaram que não ia dar para manter as duas unidades. Então a gente transferiu tudo para a unidade do Riacho Fundo, onde é a nossa casa e onde era, né? Que eu não moro mais lá. Eu saí de lá, o ateliê tomou conta do espaço. Hoje quem mora lá é a nossa secretária. Ela mora e cuida de tudo lá pra gente. Então a gente teve que diminuir o quadro. Na época nós baixamos a mensalidade pela metade, na época que fechou tudo, que deu lockdown, tivemos que baixar para não perder os alunos e pelo menos manter os funcionários e as professoras, né? Que a gente tem 5 professoras. Além de mim, eu estou saindo agora, estou já pendurando a chuteira no ateliê presencial, deixando só com as professoras, cuidando só da parte online. Por outro lado, a parte online cresceu, foi na época que eu tive tempo para montar os cursos, para investir mais no YouTube, onde foi quando a gente cresceu mais, que eu comecei a colocar mais conteúdo. Então a gente cresceu assustadoramente nessa época, foi muito bom mesmo. Então eu me atolei nos vídeos e fui fazendo conteúdo e crescendo. Em casa, a gente ficou em casa, porque eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite e não tinha tempo e também a gente não queria sair. Graças a Deus, eu e meu marido não tivemos Covid. Quem teve foi uma das minhas filhas, mas graças a Deus foi leve. Meu pai e minha mãe não tiveram nada, os meus irmãos. Eu tive uma irmã com a filha dela que teve, mas também não teve problema. Então, assim, eu posso dizer que o período da pandemia, para mim, não foi ruim. Porque eu cresci no lado que eu queria, mas assim, conseguimos manter a escola. Graças a Deus a gente não fechou as portas e agora a gente está conseguindo voltar ao que a gente era antes da pandemia. Só que assim, não vamos mais abrir mais uma unidade. Optamos em investir na parte online e deixar somente a unidade do Riacho Fundo 1 mesmo. Isso é muito bacana, porque isso mostra que vocês realmente tiveram esse feeling de vamos para um lado onde a gente sabe que a gente vai alcançar mais pessoas. Aquilo que você disse bem lá no comecinho, a gente consegue alcançar mais pessoas com a parte online, então quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, é nisso que a gente tem que investir. É muito do que tem acontecido hoje aqui na loja. A gente recentemente abriu mais uma unidade lá na Asa Norte, então a gente agora está com 2 lojas, uma aqui em Taguatinga e a outra na Asa Norte. E é basicamente isso, a gente está indo para lá para poder atender um público que não viria até aqui. Sim. Então, hoje em dia, a loja a gente tem trabalhado com, pelo menos aqui para Brasília, com algumas coisas muito específicas. Parte de aparelhagem, coisa que é muito difícil de você encontrar. Algumas coisas que você só encontra na internet, a gente tem trago aqui para dentro da loja. Então, é muito disso que você falou. Tentar alcançar o máximo de pessoas que a gente puder. Sim. Pelos meios que a gente tem. Sim. Tem que se reinventar, né? A cada evento do mundo, da vida, a gente vai se reinventando. Como eu me reinventei através da costura, agora com a pandemia, vem aí as redes sociais, né, a mídia, para que a gente possa se reinventar, porque senão a gente não ia conseguir, né? Do mesmo jeito, a gente também teve que se reinventar muito, a gente teve que voltar os nossos olhos muito mais para a internet, porque as pessoas têm ficado dentro de casa, as pessoas produzindo máscara, então foi um boom muito grande, do Sim. mesmo jeito que foi para você ano passado na pandemia no YouTube, né? Para a gente também, porque muita gente foi atrás disso, então acaba que a gente uniu, a gente conseguiu levar para as pessoas muito do que elas estavam procurando, do que elas estavam precisando também. Sim. Hoje aqui na loja a gente também tem o nosso curso, e dentro do que você falou, a gente consegue trazer para as pessoas exatamente esse tipo de processo. Você tem uma máquina, então agora você consegue ter um curso também. Então a gente está pretendendo ir para essa parte online do curso também, a gente ainda está vendo como a gente vai fazer, mas
esse feeling de vocês de realmente terem ido para o meio social, para o meio das redes sociais, foi muito, muito bacana. E o crescimento no YouTube me trouxe o Quai e o TikTok, que me convidaram para trabalhar com eles. Então, assim, Uhum. para mim foi muito bom. A época da pandemia foi um aprendizado maravilhoso e um crescimento. Para muita gente foi isso. O que para uns foi muito ruim, para outros foi muito bom. Ainda mais quem migrou desse espaço físico para o espaço digital. O tempo de pandemia foi maravilhoso, porque pôde fazer com que algumas pessoas criassem ainda mais conteúdo e outras começassem a criar conteúdo para isso. Hoje em dia, quando eu tenho que procurar alguma coisa sobre costura, eu vou direto no canal de vocês, não nego, porque o canal de vocês tem muita coisa bacana. Tem. Então, assim, gente, quem tá assistindo e quiser acompanhar, Katia Atelier, pode procurar lá no YouTube, tem muita coisa legal, de verdade. Eu pessoalmente vejo muito, muito. Tem pessoas que me mandam mensagem falando, olha, eu nunca tinha visto uma máquina de costura, não sabia o que é costurar e hoje estou fazendo as minhas roupas pelas suas aulas no YouTube. Então isso para mim é gratificante demais. Uhum. Olha, isso daí é algo que a gente pode ver exatamente nesse meio. Hoje em dia a gente tem feito a parte de manuseio das máquinas, a gente tem gravado para o pessoal ver. Eu já recebi algumas notícias do tipo, nossa, eu tenho uma máquina igual a essa, eu não sabia mexer. Agora eu sei pelo menos passar uma linha, eu sei pelo menos começar alguma coisa. Então é muito gratificante quando a gente vê que o nosso conteúdo está sendo produzido para outras pessoas e outras pessoas estão aproveitando isso muito bem. Então é bem bacana. Hoje, uma pergunta que me veio na cabeça e que me surgiu agora: vocês mexem aí só com essa parte industrial ou só com essa parte doméstica? Como funciona essa parte do curso? Pelo menos quando a gente fala de maquinário, vocês mexem com maquinário doméstico, com maquinário industrial ou com os dois? O ateliê físico, o Cat Ateliê Físico, ele é muito bem equipado. Nós temos máquinas domésticas e temos máquinas industriais. Inclusive, a gente tem máquinas mais novas e acho que tem uma máquina mais antiguinha, porque tem gente que tem preferência, chega que só tinha aquela maquininha antiga e ela quer continuar costurando naquela. Então a gente tem opção. O nosso ateliê tem galoneira, industrial, semi-industrial, overlock industrial, semi-industrial. Então a gente dá opção para a pessoa aprender no que ela quiser. Nossa, que bacana. Você falou agora de dar opção. E uma coisa que eu não posso deixar de falar, que a maioria das nossas máquinas foram compradas aqui na Showmac. Então, o João Paulo sempre nos tratou muito bem, a gente sempre consegue fazer bons negócios, inclusive o Cat Atelier tem desconto, as alunas do Cat Atelier têm desconto para comprar aí na Showmac. Exatamente, isso era uma das coisas que eu ia comentar, que as alunas do Cat Atelier, elas podem vir aqui, que tem desconto exclusivo para quem faz parte do Cat Atelier, para quem faz curso lá. Uma outra coisa, a pergunta me fugiu da mente, mas me surgiu outra. Quando você falou sobre o aluno tem preferência de escolher, isso é dentro do método de vocês? O método de vocês dá essa liberdade? É mais personalizado? Como funciona esse método que vocês inventaram para poder passar esse ensinamento para as pessoas? Sim, a pessoa, na hora de costurar, a costura não tem nada a ver com o método de ensino. Porque a máquina de costura, ela vai fazer um ponto de overlock, um zigue-zague, um ponto reto. Então, não importa a máquina. Então, o método não tem nada a ver com a pessoa querer usar uma máquina doméstica ou uma máquina industrial. O método, ele foi o método que eu criei com uma linguagem simples, onde qualquer pessoa que saiba apenas ler e escrever, ela consegue aprender. Inclusive, eu tirei as fórmulas que dificulta para pessoas que têm pouco estudo, fazer aquelas contas matemáticas para achar a altura do gancho, né? Ou quanto que o busto dividido por 4. Então, eu ensino as pessoas simplesmente pegar a fita com a medida dobrar 2 vezes, está dividido por 2. Dobrar uma vez está dividido... Não, dobrar 2 vezes está dividido por 4. Dobrar uma vez está dividido por 2. Então, isso facilita para as pessoas que têm pouco estudo. Então, foi algumas técnicas que eu inseri no meu método que facilita muito o aprendizado.
E na hora de costurar, o aluno diz, olha, eu quero uma máquina industrial. Então, ele vai aprender na máquina industrial fazer as suas primeiras peças. Ali vai facilitar, se ele não quiser, ele pode pegar a doméstica. Aí ele que Não, escolhe. que bacana. Eu perguntei isso porque realmente, dentro do. Se você me perguntar de máquina, eu vou saber te responder. Agora, se você me perguntar sobre o mundo da costura em si, eu não Sim, tenho muito entendo. conhecimento. Por isso que eu fiz essa pergunta. Outra coisa também que eu acho bem bacana é que vocês são bem inclusivos com todo mundo. E uma das coisas que eu queria perguntar, pelo menos é minha visão, é, e chega a ser minha opinião também, é que o mundo da costura, quando a gente realmente fala sobre a criação de peças, essas coisas, é muito voltado para o público feminino. É, Sim. agora eu queria saber do outro lado, vocês têm alunos também? Já chegou homens procurando por esse mundo da costura com vocês? Queria saber disso porque Sim. quando eu olho pro mundo da costura mesmo, para essa parte de costura, eu vejo que é muito dominado pelas mulheres. Então eu vejo que os homens têm um pouco de receio de falar que sabem Preconceito, né? costurar, isso, preconceito de falar que sabem costurar ou que querem costurar. Eu queria saber de vocês, se vocês já atenderam pessoas assim e desmistificaram isso da cabeça delas. Sim, nós temos vários alunos, inclusive pais de família, não é, Uhum. só rapazes mais novinhos, não. Então, assim, eu já tive 4 alunos homens, estão fazendo modelagem masculina e eu tenho as professoras que dão. O nosso curso é dividido em básico, intermediário e avançado. Avançado só eu que dou. O avançado ele inclui roupa masculina e infantil. O intermediário ele é o avançado só feminino que as professoras que estão lá que dão. Eu não dou nenhum dos dois, nem o básico e nem o intermediário. Né? Agora também não vou dar nenhum, vai ser tudo online, né? Que eu estou saindo. Então assim, elas têm alunos que foram para a escola para aprender modelagem feminina. Estão fazendo roupa para a mãe, para a tia, para as amigas, e que estão lá aprendendo. Então, existem vários rapazes aprendendo a costurar e os melhores costureiros são homens, são os alfaiates. Nossa, que bacana. Essa pergunta me veio na cabeça porque como eu falei, quando eu olho para esse mundo, ele é muito voltado para o público feminino. As mulheres costuram mais, pelo menos eu vejo desde que eu era pequeno, são mais mulheres, então eu queria saber, na sua visão, como os homens agiam diante disso e pelo que você me respondeu, é uma aceitação bem bacana. Sim. Então, isso me deixa... Agora, isso que você falou, que o mundo da moda é mais voltado para o feminino, é verdade. Eu coloco um conteúdo no YouTube. Se for uma modelagem masculina, é um fiasco. Agora, eu coloco uma blusinha de alcinha feminina, bomba. Por quê? A procura por modelagens, por aprender a costurar, realmente é mais feminina. Mas que existem muitos homens costureiros, inclusive os alfaiates, né? Os alfaiates são todos homens. Nossa, isso é bem bacana de saber, bem bacana mesmo. Ana, eu tinha mais uma coisa que eu queria falar, só que acabou que me fugiu da cabeça. Vocês no ateliê, vocês também mexem com bordado ou vocês só mexem com costura? Não, nós mexemos só com costura, não, essa parte de bordado não. Nós não temos nenhuma máquina bordadeira, não. Mas já pensaram em mexer em alguma vez com essa parte de bordado também? Nós já pensamos, sim, nós já pensamos, mas assim, a procura não era tão grande. Geralmente o maior público é o básico, é de pessoas iniciantes que querem começar a aprender a costurar. Nem o avançado não é tanto. Então, assim, a procura não é tanto por bordado. Mas é uma opção maravilhosa para quem quer aprender, porque nós mesmos pagamos caro para fazer os bordados dos bolsos dos nossos uniformes. Foi por isso que a gente pensou em fazer, porque a gente já faria lá mesmo. Na época a gente até pensou. O William até hoje sonha em comprar uma bordadeira aí com o João Paulo. Então, eu perguntei isso porque hoje em dia, durante a pandemia, eu vi um crescimento bem bacana sobre esse mundo sobre o mundo das bordadeiras, das máquinas em si, e sobre pessoas procurando essa área de bordado.
até mesmo para poder fazer personalizados. Tem muita gente usando hoje em dia em festas de aniversário, festas de casamento, produtos personalizados na parte de bordado. Eu pensei que vocês também trabalhassem com isso. Então, se vocês realmente quiserem a bordadeira, é só vir aqui que a gente Faz consegue negócio, negociar né? bem com vocês. Isso. Ai, com certeza. Ana, o nosso papo tá muito bacana. Era exatamente isso que eu queria, conhecer vocês, conhecer a história de vocês, falar um pouco sobre esse mundo de bordado. Vocês pretendem, como você falou, vocês não pretendem abrir outra escola, mas vocês pretendem abrir outros cursos referente a essa parte de artesanato também. Se vocês vão continuar mexendo só com essa área de costura, como vocês se veem daqui uns 5, 10 anos também, é uma das coisas que eu gostaria de saber de você. Na parte física, nós temos, além dos cursos de costura, nós temos costura criativa e também moda praia, lingerie. Nós tentamos uma época moda pet, mas não deu certo, não teve procura. A gente tinha conseguido a professora, porque essa área eu não domino. E também não gosto. Eu gosto mesmo da modelagem humana. De Justo. pet, não. Mas, assim, a gente já tinha contratado a professora, tudo. Fizemos a divulgação, mas não teve retorno. Então, assim, a gente pretende continuar com essa parte que a gente já faz, né? E aperfeiçoar mais ainda a parte dos cursos de roupa, né, para formar costureiros nessa área. Ah, sim. Bem bacana. E como vocês imaginam o Kátia Ateliê? Tanto espaço físico quanto o espaço online de vocês daqui uns 5, 10 anos? O físico, eu espero que ele tenha 200 alunos, que é a capacidade máxima do nosso espaço. E o ateliê online, eu quero estruturar, eu sonho em deixar os nossos cursos bem estruturados, o curso online, que hoje nós estamos com a comunidade Kátia Ateliê, que dentro da comunidade tem vários cursos, né? Curso de camiseta, curso de concerto, o curso de modelagem avançada, o curso de para iniciantes. Então, a comunidade eu quero estruturar ela com vários cursos, inclusive deixar a parte de modelagem avançada por módulos de blusa, módulos de calça, que a pessoa tenha tudo dentro dela como se fosse uma escola, um instituto, né? Todo bem formado, que a pessoa vai entrar na comunidade sem saber nada e sair de lá um alfaiate. Nossa! Isso que eu sonho para o curso online. E as minhas redes sociais, eu espero que continue crescendo sem limite. Isso é muito bom. Ana, o nosso papo foi muito bacana. Eu agradeço de verdade a sua presença hoje. Vocês foram os primeiros convidados que a gente quis chamar e vocês aceitaram prontamente. Gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, a todo mundo que curtiu. Sigam lá o pessoal do Kátia Ateliê no Instagram, no YouTube, tá? E nas outras redes sociais. Só deixar mais alguns avisos aqui também. Amanhã a gente vai ter live também, tá? De curso de manuseio da BP PE 3600, tá? BP 3600, que é uma máquina de bordado. Podem acompanhar a gente aqui no Instagram também. Curta, compartilha, comenta. Esse vídeo vai ficar para quem quiser assistir. Ana, se você tiver algum recado, você pode dar ele também. Eu quero agradecer o convite. Para mim foi uma honra ter sido a primeira aqui nesse trabalho tão lindo que vocês estão fazendo. E assim, a Chomac é uma loja que a gente consegue fazer negócio. Eu quero dizer para todos que estão nos ouvindo, é muito bom, eu gosto demais. A gente não procura outra loja quando quer comprar máquinas e também indica para todos os nossos alunos. Então, muito obrigada. E se vocês quiserem, podem nos seguir aí, como o Gabriel já falou, nas nossas redes sociais, que eu estou pronta aí a ensinar quem quer que seja que queira aprender a arte da modelagem corte e costura. Tanto pelas redes, pelo online, e também, se você quiser, pode ir no nosso ateliê físico, que você vai ser bem atendido, e pode marcar uma aula experimental grátis para conhecer a escola, conhecer o método e a professora.
Então, gente, muito obrigado. Ana, muito obrigado. Pessoal, Eu que agradeço, acompanhem Gabriel. que vai ter muito mais conteúdo bacana. O nosso próximo convidado a gente já está conversando, eu ainda não posso soltar porque a gente está no meio de negociações. Então, Ana, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado e até uma próxima, tá bom? Valeu, Tchau, gente. gente. Tchau, Obrigada, tchau. Gabriel. Marcos. O cartão do Robson não está aqui. Do Robson não está aqui não, o ponto dele. Não. Eu só tenho. Tá faltando aqui. Ó, eu tenho 6 funcionários só. No ponto. Gabriel, Flávio, eu, Thaís e Asa. Aí é Ana, Daniel e Robson. Tá? É o seguinte, o do Robson não manda, o Daniel não mandou, vai ficar fora. Ele tá certo, o problema é depois. Casa demais.